Escute, escute o que os líderes religiosos estão ensinando ao povo. Observem, pare e pasmem para onde os líderes religiosos estão levando o povo a se conduzir para encontrar Deus. Escute essa frase. Escute essa frase. Essa frase. Deus, a igreja me desprezou. Como é que eu faço para me apegar a ti? Volte para a igreja, porque é só a igreja que vai conectar você a mim. Vocês entenderam o que eu falei, a frase aqui que eu falei? Vocês entenderam aqui o que eu falei? Não, né? Vou explicar. Quem falou isso aqui foi o pastor Eliseu Ferreira, se eu não me engano. Um jovem pastor, um líder do sistema religioso de uma denominação evangélica. Esse líder pregando, eu estou com um vídeo aqui e vou fazer uma live usando esse vídeo e refutando a heresia que ele pregou, o ensino anátema que ele tem conduzido o povo. Ele é muito sábio, mas a sabedoria dele não vale de nada diante da verdade do evangelho. A sabedoria dele está levando ele a se perder da verdade do evangelho. Esse pastor Eliseu, um jovem, ele faz um vídeo para desfazer dos irmãos que estão saindo do sistema, do domínio, da prisão, da alienação, da dependência da vida de igreja, do sistema religioso. E ele faz um vídeo para desfazer dos irmãos e manipular a mente dos que estão lá ainda alienados, presos no domínio desses homens. E nesse vídeo ele diz que o número de desigrejados está crescendo. Ele coloca esse termo para desfazer dos irmãos que estão conhecendo a verdade e saindo do sistema do domínio, deixando de ser negócio desses homens. A maioria desses pastores colocam esse termo nos irmãos que estão saindo, sendo libertos porque estão conhecendo a verdade, e estão saindo do sistema. Aí eles denominam os irmãos, colocam esse termo nos irmãos de desigrejado, porque saíram, desfiliaram-se, foram libertos do sistema igreja. Então, esse pastor pregando, ele diz assim, olha a preocupação deles, o número de desigrejados está crescendo. Esse povo que saiu da igreja, revoltado porque viram problema no conjunto, ali, aqui e acolá. Esse povo que estão deixando a igreja por esses problemas, porque não estão olhando para Jesus, estão olhando para os problemas. Só que esse povo que eles chamam de desigrejado não está sendo liberto desse sistema e saindo dele por causa de problema secular, não. Esse povo está saindo desse sistema porque estão conhecendo a verdade, estão saindo dessa direção herética, desse evangelho anátema, desse caminho mentiroso que o povo está vivendo. Esse povo que está dentro do conhecimento da verdade, que estão saindo desse sistema maldito igreja, estão sendo libertos, não é porque estão vendo o problema não, é porque conheceram a verdade. E aí são libertos. Foi o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, olha o argumento desse pastor. Esse pastor é um jovem, não é? Eliseu, se eu não me engano é Eliseu Ferreira. Toda vez eu esqueço o nome dele, porque não me interessa a pessoa dele. O que eu estou aqui refutando é o que ele está pregando. Eu não estou aqui desfazendo da pessoa desse pastor. Eu estou refutando o que esse pastor, que é uma pessoa pública, está pregando como se fosse verdade e princípio de Deus. E está levando o povo à condenação, a desviar de Deus. Ele preocupado com aqueles que estão saindo do sistema, sendo libertos porque estão conhecendo a verdade. E agora olha a narração que ele cria. Ele diz assim,
Esse povo está revoltado com a igreja. Esse povo está magoado com a igreja. E ele diz que esse povo, ele pergunta a Deus, Deus, o que é que eu faço? Ele disse isso, eu escrevi aqui. Esse povo pergunta a Deus, Deus, a igreja me desprezou. Como é que eu faço para me apegar em ti? Aí ele dizendo, ele narrando isso, ele vai dizer que Deus responde, volte para a igreja, porque é só a igreja que vai conectar você comigo. Vocês estão entendendo a gravidade da heresia, do ensino maldito que esse pastor está ensinando? Ele faz uma narração como se os desigrejados estivessem conversando com Deus, e Deus respondendo para os desigrejados, que ele classifica assim as pessoas que são libertas, que não estão mais dentro da escravidão do sistema. Quando sai de lá, eles classificam de desigrejado. Olha a narração que ele fez, como se fosse um diálogo dos desigrejados para com Deus. Deus, a igreja me desprezou. Que igreja me despreza? Eu sou a igreja. Eu formo a igreja. Qual é a igreja que vai me desprezar? Eu não estou preocupado em estar em igreja. Eu sou a igreja. Só que eles falam de igreja, é o sistema. Então ele narra, ele faz essa narrativa para enganar e manipular a mente dos simples que estão ali ouvindo ele, só olhando para o homem, não para a palavra. Ele diz que, dentro dessa narração, dessa conversa, ele diz assim, que os desigrejados diz para Deus, Deus, a igreja me desprezou, como é que eu faço para me comunicar, para entrar em ligação contigo? Aí veja o que ele diz nessa narração, que Deus responde. Aí ele, na narração, ele diz assim, que Deus vai responder dizendo, volte para a igreja, porque é só a igreja que vai conectar você comigo. Ele está ensinando o povo que Deus ensina as pessoas que tem que estar na igreja, porque é só pela igreja que o indivíduo vai ter conexão, ligação, chegar a Deus. Ele está desfazendo de Cristo ou não? Ele está criando um conceito maldito que está tirando você da verdade ou não? Rapaz, acordem. Acordem. Esses homens estão colocando na mente do povo a mentira como se fosse verdade. O povo com a mente alienada, cauterizada, vivendo cego na mentira de que a igreja é o ponto de conexão com Deus, a igreja é o lugar que liga você a Deus. Mas ele, quando fala a igreja, ele não fala igreja no princípio de pessoas, ele fala a igreja no contexto de instituição, local, geográfico. Porque, primeiro, em canto nenhum, Deus ensina ninguém a se conectar com Ele, a chegar a Ele, a se ligar com Ele, por meio de nenhuma igreja, instituição. E Jesus não levantou a igreja para ser o caminho. A igreja que somos nós, anunciamos o caminho. Nós não mandamos ninguém se ligar com Deus conosco. Nós pregamos a verdade que vai dar o conhecimento do homem, por onde ele vai se ligar a Deus, que é Cristo. A igreja de Cristo não ensina ninguém que tem que se conectar com Deus por ninguém, por igreja, por homem ou por líder. A igreja de Cristo, que é um órgão vivo na terra, que é um organismo místico formado por pessoas, não é uma instituição, não é uma regra denominacional no governo do homem, dentro de nenhuma instituição religiosa. A igreja de Cristo são pessoas que pregam ao povo que o lugar, o caminho para o homem se conectar, chegar a Deus e ter comunhão com Deus é Cristo e não igreja nenhuma. Vocês estão entendendo, cara? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu amigo? O conteúdo da heresia que esse pastor Eliseu Ferreira, se eu não me engano, ele pregou, ensinando o povo que Deus orienta o povo a estar na igreja. Quem saiu, volte para a igreja. Porque senão você não tem conexão com Ele. Porque o único meio de você se conectar com Deus é estando na igreja. É voltando para a igreja. Que igreja? Eles estabelecem a instituição onde eles estão lá governando como um lugar para você ter comunhão com Deus, conexão com Deus, vida com Deus, sede de Deus. Isso é a estratégia do diabo para manter vocês presos, escravos, perdidos, julgados e condenados. Seguindo esses homens que levam vocês para o anátema, aonde eles estão tendo lucro, fazendo de vocês negócio. Acorde, meus irmãos. Desperte para a verdade. Tire sua visão dos homens. Deixe de ser fanático, idólatras.
veneradores dos homens, dos líderes religiosos. Jesus não mandou você ser guiado por homens de Deus. Jesus mandou ser guiado pela palavra dele, por ele mesmo. Ele é a luz. Ele não disse quem seguir o pastor A, o pastor B. Quem estiver na igreja A, na igreja B. Ele disse quem estiver em mim, quem me segue, quem guarda a minha palavra, quem crê em mim, porque ele é o caminho, ele é o lugar onde devemos estar para ter conexão com Deus. Ele disse, sem mim ninguém chegará ao Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí vem esses pastores dizer que o lugar de conexão, de vida com Deus, de comunhão com Deus, é igreja, instituição para o povo estar ali preso, no domínio, no governo do homem, sendo negócio do homem, vivendo uma vida maldita. Pode chamar de desigrejado, irmão. Eu sou conhecedor da verdade. Eu só não. Muitos irmãos estão sendo libertos do sistema religioso, da vida anátema, porque estão conhecendo a verdade, estão saindo dessas instituições chamadas igreja no governo do homem, porque conheceram a verdade e foram libertos por Cristo. E estamos seguindo a Cristo no governo de Cristo. Estamos em conexão com Deus, não é por meio de igreja, é por Cristo, por fé, andando guiado por Ele, na doutrina dele. Que você também não se preocupe de ser chamado de desigrejado, mas que você seja liberto, conheça a verdade e seja liberto. Saia do meio deles enquanto é tempo, para que você não se perca e não venha sofrer no final do labor desta vida, quando a morte aqui chegar, a vergonha e o desprezo eterno. Porque só vai prevalecer, não é quem está dentro de nenhuma igreja, é quem está em Cristo, perseverando na palavra dele até o fim. Amém?